Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui no canal Feminina Gospel, eu, Rose Gomes, trazendo uma mensagem, uma palavra, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Até quando nós devemos ficar orando por uma pessoa que foi embora com outra, que nos fez sofrer a vida toda? Até quando nós devemos orar a Deus sobre essa situação? Muitas vezes, algumas mulheres passam por isso, né? Sofre uma traição, algo que nos entristece muito, que nos machuca, e por ela ser serva do Senhor, ela fica ali orando por aquele Jurandir, né? Como dizem, esse homem que te deixou, às vezes com crianças pequenas, e foi se aventurar com outra mulher. E você, como é serva do Senhor, fica aí orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e algumas mulheres passam a vida toda orando para que esse homem volte. Isso é bom? Isso é certo? Essa é a vontade de Deus? Muitos dizem que sim, né? Porque não, você não vai poder mais refazer sua vida. Como você casa com ele, você tem que ficar com ele até o fim da sua vida. E às vezes aceitando coisas terríveis. Violências domésticas, traições. Esse homem não te dá valor, só dizem palavras de baixo calão. Às vezes a mulher fica em depressão, a mulher fica com a baixa estima lá embaixo, a mulher fica acreditando que sem ele ela não vai ser mais feliz. Alguns homens terríveis falam coisas absurdas, já vi coisas terríveis. Homens dizendo pra mulher, você é feia, você é gorda, você tá velha, ninguém vai te querer. E essa mulher fica naquele relacionamento pensando que aquela bênção ali é a única saída para a vida dela. Ela não consegue ver uma vida fora daquele contexto onde ela está sofrendo. E aí, se ela é serva do Senhor, tem os religiosos que dizem, você casou, você tem que ficar com ele até o fim da sua vida, você tem que ficar sofrendo. Você fez essa escolha, você não casou? Agora sofra até o fim. Mas, gente, vamos ter um pouquinho de consciência. Quando nós nos casamos para ser feliz. Quem pensa em casar, eu vou me casar e ele vai me tratar mal, vai me tratar como qualquer coisa e eu vou ficar com ele até o fim das nossas vidas? Não. Nós fazemos uma aliança no casamento, não é assim? Mas lá não fez uma promessa de que seja qualquer coisa. Se ele me trair, se ele me maltratar, se ele não me valorizar. Não, nós não fizemos uma aliança nesse sentido. Então, quando esse homem faz isso, ele já quebrou essa aliança, tá? Você precisa entender que Deus te fez para ser amada, para ser respeitada. E um dos primeiros mandamentos para esse homem é isso, que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja. Se ele não está fazendo isso, ele já quebrou a aliança. E você não tem que ficar nesse jugo sofrendo. Como eu disse no início do vídeo, ainda há essa situação. Algumas mulheres, o homem trai ela perdoa, fica com ele um tempo, daqui a pouco ele trai de novo, ela perdoa, fica com ele um tempo, daqui a pouco ele trai de novo. E vai viver a sua vida dessa forma? Nós devemos perdoar? Sim, devemos perdoar. Mas antes de tudo, nós temos que ter um pouquinho de amor próprio. Às vezes o que nos falta é amor próprio. Antes de mais nada, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e a você também. Você precisa se amar. Se você se ama, você não vai aceitar esse tipo de coisa. E outra coisa, esse homem te traiu e foi embora com outra mulher. Aí você vai passar a vida orando por ele? Ah, não, ele vai voltar, Deus vai fazer ele voltar. Vamos ter um pouquinho de consciência, mulheres. Vamos ter um pouquinho de amor próprio. Se ele foi morar com outra mulher, se te deixou é porque ele não te ama. Nós sabemos que há casos e casos, tá? Deus pode sim reverter situações. Eu já vi uma situação, vou te deixar 2 exemplos aí para que você pense, para que você não venha ser assim, influenciada por mim, dizendo, ah, não, eu parei de orar, eu fiz isso ou aquilo, porque fulana de tal falou. Não, nós somos mulheres adultas, eu estou falando aqui com mulheres, não com meninas, tá bom? Então nós temos que ter um pouquinho de consciência assim, antes de mais nada, somos servas do Senhor, temos que ser valorizada, temos que ser amada e temos que privar por isso, tá? Não aceite menos que isso. Então eu vou te deixar 2 situações aqui para que você olhe a sua situação, porque cada caso é um caso, não tem como eu dizer para você o que você deve fazer, você que tem que analisar a sua vida, o contexto da sua história e analisar e ver se vale a pena orar por esse Jurandir aí, tá? Então vamos lá. Uma primeira situação que eu conheci e vi, tá? Eu era criança ainda, menina, mocinha, morava uma mulher perto da minha casa, uma serva do Senhor, e ela simplesmente, quando passou a ser cristã, esse homem, devido a algumas situações lá, arrumou outra mulher e foi embora. E onde ela
frequentava ali na igreja, falaram para ela que Deus ia fazer ele voltar e que era para ficar orando por ele, né? E assim ela passou a vida dela fazendo isso, orando para que ele voltasse, tá? Crendo numa promessa que alguém disse, Deus manda dizer que ele vai voltar, e ela ficou ali a vida dela orando, tá? Por essa causa. Tanto que hoje eu já tô com 51 anos, gente. Eu já me casei, já tenho filha com 28 anos, e ela ficou sozinha a vida toda esperando essa promessa se cumprir. E essa promessa não se cumpriu. E passou-se os anos, ela já tá velhinha, né? Já tá velha, e o tempo passou. E ela ficou esperando o cumprimento dessa promessa. Olha só como isso é complicado. E tem uma outra situação, a qual eu também vivi. Uma irmã que fazia parte do grupo de irmãs a qual eu participava. Ela era serva do Senhor, temente a Deus. O marido dela era assim, né? Meio morno, um dia ia na igreja, outro dia não. O fato é que aconteceu. Esse homem conheceu uma mulher no seu serviço, largou a sua esposa e foi embora. E ela não aceitou aquela situação. Ela, dentro do contexto de vida dela, ela viu que valia a pena lutar pelo marido dela, pela família dela. Então ela pediu oração, pediu que as irmãs se reunissem em oração. E nós começamos a fazer uma campanha na casa dela. Isso foi em torno de uns 7 semanas, né, de oração e jejum. E uma das irmãs ali, Deus usou, falando que tinha sido feito um trabalho de macumbaria para virar a cabeça daquele marido dela. Então nós começamos a orar em prol disso, para quebrar esse mal. E o que aconteceu foi que Deus reverteu essa situação, tá? Deus quebrou o laço que foi feito ali. O marido dela foi desencantado, porque existe trabalhos que isso acontece, tá? O marido fica encantado por uma mulher e ali tem um trabalho de macumbaria, tem um trabalho espiritual para que isso aconteça. Então a irmã ali orou, lutou, jejuou, usou as armas espirituais e quebrou aquele mal sobre a vida dela. O que aconteceu é que aquele encantamento foi quebrado, o marido dela voltou à consciência e ele voltou para sua casa, pedindo perdão à sua esposa, e assim ele restauraram o seu casamento e vivem juntos até hoje, na presença de Deus, tá bom? Então isso pode acontecer. Então temos aí 2 caminhos. Então, o que cabe a você? Se você passou por esse processo ou está passando por esse processo, não fique a sua vida orando a vida toda por uma pessoa que não quer saber de você, que não te ama, que às vezes já fez até uma família, né? Já tem filhos com outra mulher, te abandonou. Você não merece isso, mulher. Você merece o melhor. Então, o que você precisa fazer é buscar aí uma libertação, cura interior, busque tratamento espiritual, né? Busca Deus em primeiro lugar, busca ajuda de psicólogo, busca ajuda de alguém que possa ter aí uma palavra boa, algo a te falar, a te direcionar, e peça ao Senhor que Ele refaça a tua vida. Deus pode colocar na sua vida um homem de Deus que vai te fazer feliz como você nunca foi, tá? Nós temos aí vários casos também, testemunho de mulheres que a vida foi restaurada, a vida sentimental. E eu mesmo sou uma delas, tá? Minha vida foi destruída também, a pessoa foi embora, a pessoa refez a vida dela e eu fiquei 3 anos orando por isso, tá? Pedindo a Deus ser da sua vontade, então muda, transforma, restaura e traz para mim do jeito que eu quero, porque eu quero ser feliz na minha vida sentimental. E durante 3 anos eu fiquei orando por essa causa. E vi que não tinha jeito, né? A pessoa já estava até em outro relacionamento, já estava vivendo a vida dela. Então, imagina, eu estaria até hoje orando por isso, gente. Então, nós temos que ter um pouco de consciência. Então, eu comecei a voltar para mim, buscar cura interior, buscar cura daquelas feridas que eu tinha. Buscar em Deus uma restauração. E comecei a orar para que Deus restaurasse a minha vida sentimental. E Deus restaurou. Então, a mensagem para você é essa. Deus pode mudar a sua história, restaurar a sua vida. E você merece o melhor de Deus. Não aceite menos que isso, tá? Você foi feita para ser amada, para ser respeitada. E se você não está vivendo isso, não aceite isso na sua vida. Amém? É isso. Que essa mensagem entre no seu coração e te ajude de alguma forma, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.